Tá gravando já? Vou dos irmãos colocar de... Lição de número 12. Eu vou pedir aos irmãos que estão bem lá atrás, se puder chegar um pouco mais para frente. Eu tô com alergia e acaba ficando praticamente quase sem voz. Então, se os irmãos não estiverem ouvindo e quiser chegar mais para frente, para eles. A leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, do verso 7º ao 20. Para ficar mais dinâmico, vamos fazer leitura responsiva, porque também tem bastante gente por revista, tá? Eu acredito que fica melhor assim. Vamos lá, verso 7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Amém. Cooperando Benjamin, ora ao Senhor. Senhor, te agradecemos, ó Deus. Amém. Nessa semana nós estamos indo para a penúltima lição desse trimestre. Estudamos nesse trimestre sobre o Sermão do Monte. Começamos ali pelas bem-aventuranças e fomos discorrendo de acordo com a mensagem que trouxe o nosso Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos pararem para poder meditar nesse trimestre, nessa mensagem que nós ministramos, os irmãos podem ver que foi ali que Jesus ele fez algo que o dia de hoje muitas pessoas querem fazer, que é trazer um fundamento, que é trazer uma base para a igreja do Senhor. Nessa lição nós abordamos, nesse trimestre até essa lição de agora e a próxima lição que trata sobre o caráter do cristão, nós vamos abordando assuntos fundamentais para a igreja do Senhor, porque nós falamos sobre a importância desde o princípio, a importância de seguirmos a palavra de Deus, de entendermos que ela não apenas é algo para nos limitar, mas a palavra de Deus é para nos dar uma direção. Porque tem algumas pessoas que pensam assim, que a igreja ou a palavra de Deus veio para poder nos rotular, veio para poder nos fazer pessoas fechadas, pessoas que não têm, vamos dizer assim, contato, ou relacionamento de forma pessoal com outras pessoas. Existem algumas denominações que levam esse entendimento a tão à risca
que eles não têm comunhão, nem mesmo com pessoas de outras igrejas a não ser a sua própria igreja. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a gente tem que ter comunhão com pessoas do mundo, mas eu estou dizendo assim no sentido de compartilhar, de levar para o mundo aquilo que nós recebemos. Infelizmente, tem alguns cristãos que no lugar que eles trabalham, eles não fazem nem questão que as pessoas saibam que ele é servo de Deus. A pessoa, se falar que tal pessoa é crente, é servo do Senhor, as pessoas que trabalham junto não vão nem saber, porque nunca viu orando, nunca viu alguém, nunca viu trazendo a palavra para alguém. Eu achei interessante essa semana, porque eu estava em um lugar, e no lugar, era uma barbearia, e no lugar que, no período que eu fiquei lá de mais ou menos 1 hora e meia, passou mais ou menos uns 5 clientes. Estava lá conversando com meu irmão, e todas as pessoas que passaram, lá eles falaram da palavra do Senhor. E assim, não foi uma coisa enfadonha, foi coisa bem direta. As pessoas que chegavam lá, que sentavam, que ia fazer a barba, que ia cortar o cabelo. Eu achei bem interessante porque o barbeiro ele chegava e falava, tocava diretamente no que é crucial sobre a salvação. Porque provavelmente conhecia aquelas pessoas e falavam, se Jesus voltar hoje, como é que está a sua situação? Ele tocava direto na ferida. Por mais que fosse uma coisa breve, mas fazia as pessoas pensar. E eu, no período que eu estava ali, observando, que aqueles que recebiam a palavra ficavam assim, eu sei como é que é a minha situação, mas eu evito de pensar nisso. O evitar de pensar não significa que não vai acontecer. O evitar de pensar não significa que Jesus não vai voltar, que nós não vamos morrer, que talvez não vai herdar o céu. E eu achei isso bem interessante, porque esse trimestre veio justamente trazendo para nós, a igreja do Senhor, o entendimento de que nós devemos ser sal nessa terra e luz neste mundo. Veio trazendo para nós o entendimento de que nós não devemos retribuir da forma que o mundo espera, sendo vingativo, porque a vingança pertence ao Senhor. Nós não devemos nos comportar da forma que o mundo nos observa e imagina de que nós, em algum momento, nós vamos fraquejar, nós vamos falhar, usando a justificativa de que nós somos seres humanos, a carne é fraca. E a lição, esse trimestre veio justamente abordando nisso, para nós sermos longânimos, para nós ouvirmos mais, para nós sermos tardios ou entregarmos tão somente nas mãos do Senhor, porque a providência vem dele. Então vem justamente tratando com caráter, e quando nós formos para a última lição, vai englobar totalmente as outras lições que nós já estudamos. Porque é impossível você viver uma vida de santidade, é impossível viver uma vida que faça com que o Senhor se agrade de nós, se nós não cumprirmos a sua palavra. Não tem como ser mais ou menos. Não dá. Não dá para poder servir a Deus somente dentro da igreja. Não dá para poder servir a Deus somente diante dos olhos dos irmãos. Porque o Senhor, de todas as formas, Ele nos observa. Então, nessa lição, nós estaremos fazendo um link com sem ser com a última lição, que foi ministrada, mas com a lição de número 10, que fala sobre a oração. E quando nós olhamos aqui no título dessa lição, fala que a bondade de Deus em nos atender. Deus, Ele tem prazer, Deus, Ele tem alegria, Deus, Ele tem satisfação em atender os seus filhos. Mas nós vamos ver que Deus, Ele não é servo, Deus, Ele é Senhor. E existem algumas pessoas que durante a caminhada se confundem nisso e acham que tudo, exatamente tudo, aquilo que pedem a Deus, Deus, Ele vai conceder. Quando a palavra de Deus nos diz que aquilo que você pede em oração, crendo, você vai receber, não é literalmente isolando o texto e esquecendo todo o resto da palavra. Porque, embora algumas vezes a gente vai ler um texto e parece que ele vai contradizer com o outro, a palavra de Deus ela não se contradiz, ela se completa. A própria Bíblia explica a palavra de Deus. Não precisamos nós dizer, mas aqui talvez ele quis dizer, não. A própria palavra ela explica a própria palavra. Então nós vamos ver que quando algumas vezes a palavra do Senhor vem nos dizendo que tudo aquilo que você pedir em oração crendo você vai receber, não é literalmente
tudo à risca, né, ao pé da letra. Porque existe coisas que Deus ele não vai te dar porque é para a sua destruição. Existem orações que nós vamos fazer que vai completamente contra a vontade de Deus e Ele não vai atender. O tudo é tudo aquilo que agrada ao Senhor. É tudo aquilo que faça com que o Senhor venha ser engrandecido. É tudo aquilo que esteja de acordo com a vontade de Deus, perfeita para as nossas vidas ou permissiva, que não vai causar dano ou destruição para cada um de nós. Então, no decorrer dessa lição, nós estaremos vendo que a bondade de Deus, no aspecto teológico, no aspecto até mesmo filosófico, eles parecem ter um sentido um pouco diferente, mas são atributos de Deus. A bondade é um atributo de Deus e é nós que recebemos. Porque quando nós lemos ali ainda no livro do Gênesis, nós vemos que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E isso não diz respeito a aspecto físico. Isso tem a ver com essência, com caráter. Isso tem a ver com essa essência que nós temos, que a nossa natureza foi corrompida lá atrás, mas que existe dentro de cada um de nós. O Senhor nos deu, e é diante da presença dEle que nós fazemos com que isso venha a ser expressado de uma forma viva, de uma forma eficaz. Desde a pessoa mais cruel que possa existir, essa pessoa na sua essência, ela recebeu aquilo que é de Deus. Mas por conta do pecado, por conta de se inclinar mais aquilo que a carne deseja do que aquilo que o Espírito nos impulsiona, existem pessoas que preferem praticar o mal. Mas na nossa essência, o Senhor, Ele nos deu para ser feito, para ser praticado, para ser demonstrado, porque as nossas ações, elas também glorificam ao Senhor. A introdução, de uma forma bem breve, diz assim: nessa lição, aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Veremos também que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus, proposto por Cristo no Sermão do Monte: o Senhor é bom. E aqueles que têm a sua vida de comunhão com Ele e procuram viver cheios do Espírito Santo, examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Então nós iremos aqui acerca da bondade de Deus, algo que está em nós, que tem muito a ver com a nossa santidade, com a nossa vida diante do altar do Senhor. Nós estaremos vendo também nessa lição sobre a importância de viver verdadeiramente aquilo que o Senhor nos diz, que entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Nós vamos ver que, por mais que é uma alegoria, uma parábola simples, mas que tem um peso muito forte, muito importante para as nossas vidas. E por último, no último tópico, nós estaremos vendo sobre os falsos profetas, aqueles que existem aos montes no dia de hoje, que sem qualquer temor, sem qualquer tremor diante da presença de Deus, falam aquilo que as pessoas querem ouvir para massagear o seu ego. Não tem qualquer compromisso com a palavra de Deus, não tem qualquer preocupação com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor. Se estão direcionando pessoas a viverem completamente distante da vontade de Deus. E por outro lado, nós também temos pessoas que não têm qualquer preocupação se aquilo que estão aprendendo tem de fato base na palavra de Deus. Temos pessoas que ensinam e ensinam errado, e nós temos pessoas que aprendem errado, recebem errado e não tem qualquer preocupação de examinar a palavra para ver se aquilo está contido nas Sagradas Escrituras. O primeiro tópico fala sobre a bondade de Deus e vem trazendo a sua definição. Eu não vou ler todo o tópico para a gente poder ganhar tempo, e eu vou mais destrinchando sobre ele para a gente poder ficar mais entendido. Mas o começo ele diz assim: a palavra bondade é definida pela qualidade ou caráter de bom, boa índole, boa, no caso, benevolência, brandura e boas ações. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Na visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime atributo. Assim, a bondade, no aspecto filosófico, é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. A bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. O apóstolo Paulo declara: porque eu sei
em que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito e querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então aqui nesse primeiro tópico, sobre a definição de bondade, o comentarista vem trazendo aqui que no sentido filosófico a bondade tem a ver com bom caráter e uma boa índole. E isso realmente é algo importante para as nossas vidas, que o servo do Senhor, o crente e aquele que conhece a Deus, ele tenha um bom caráter, ele tenha uma boa índole. Éramos assim antes de Jesus? Alguns sim, outros não, porque isso tem muito a ver com o caráter realmente da pessoa, com a criação, com o meio que ele foi inserido. Não é literalmente, que a gente é fruto do meio, mas isso em parte, isso é uma meia verdade, porque aonde nós crescemos, aonde nós recebemos toda a nossa formação na nossa casa, enfim, aonde cada um cresceu, de certa forma nós recebemos aquilo ali. E cabe a nós a decisão se vamos seguir ou não. Cada um de nós aqui temos exemplos bons ou ruins para poder falar, para testemunhar sobre a nossa criação. Mas quando chegamos a uma idade, uma mente madura, ou numa condição de poder decidir aquilo que nós vamos fazer, é aí que nós tomamos a decisão. Se nós vamos ser uma pessoa de boa índole diante da sociedade, se vamos ser uma pessoa de bom caráter, ou se nós vamos preferir seguir de acordo com aquilo que o mundo espera, da forma que Satanás ele veio para poder distorcer a criação de Deus, fazendo que aquele ser que era perfeito, que era inocente, lá no Éden, se torne alguém completamente depravado, desprovido ali de qualquer boa intenção, de boa vontade, de fazer com que Deus fosse engrandecido. Mas o comentarista ele diz aqui que a bondade é um atributo de Deus, mas não do homem. O homem por si só, ele não é literalmente mal. Porque como nós já vimos aqui nessa lição, ainda na leitura bíblica em classe, o Senhor mesmo disse que se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor. Então, por mais que algumas pessoas sejam, vamos pensar assim, a pior pessoa que você acha que existe sobre a terra é Hitler, matou mais de 7 milhões de judeus, existem outros ditadores, existem terroristas, enfim, criminosos, pessoas que fizeram maldade, que estupraram, que mataram, enfim, que fizeram coisas que nos faz mal muitas das vezes de pensar. Até essas pessoas, por maior que seja a sua maldade, dentro do seu pensamento, no seu coração, eles gostam de alguém. O maior criminoso que for, tem alguém na sua família que talvez ele tenha uma afeição à sua mãe, um filho. Por mais que diante das outras pessoas, ele venha ser implacável em fazer o mal, em querer ser a própria encarnação da maldade. Mas pelo menos para alguém, para algo, ele vai querer ser bom. Se você parar para poder ver sobre a história de Hitler, você vai ver que diante dos judeus, e até mesmo alguns aliados que traíam ele, eles eram implacáveis em fazer com que as pessoas morressem, sofressem. Muitas das vezes não era uma morte rápida, era uma morte dolorosa, de fome, câmara de gás, enfim, experimentos com que aquelas pessoas realmente sofressem. Mas quando chegava no quarto dele, no escritório dele, via pinturas que ele mesmo fazia. E eu achei interessante que um dia desse eu estava vendo sobre isso, que mostraram um quadro e falaram assim, o que você acha sobre esse quadro, O psicólogo lá estava falando, o que você acha sobre esse quadro, numa entrevista. E as pessoas que olhavam, que tem algum apreço por arte, não uma pessoa dessa que pintou, demonstra sensibilidade, e porque tem gente que olha para um quadro e vê só um borrão. E tem os que olham e acham, encontram alguma coisa ali, uma pessoa sensível, uma pessoa não sei isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Falou que é um monte de qualidade. E no final, o entrevistador falou, não, esse quadro aqui, quem pintou foi o Hitler. E as pessoas ficam assim espantadas, mas como um genocida, uma pessoa que fez o que fez, ter condições de pintar uma obra dessa, uma coisa que se não fosse por ele, talvez ia ser vendida entre os quadros mais, o Da Vinci, da Mona Lisa, aqueles quadros que são históricos. Mas é isso que a palavra do Senhor nos mostra. Por mais que a pessoa seja mal, dentro de si, por alguma coisa, a pessoa se apega e aquilo a pessoa é bom. Então, quando nós vemos aqui, quando o comentarista diz que a bondade de Deus, mas o homem não é bom,
ele não é bom por completo, sem Deus, sem a presença do Senhor. Porque quando nós, no decorrer dessa lição, nós vamos ver que a bondade não tem unicamente a ver com boa índole, com um bom caráter, ou com a intenção de que, pelo menos por alguém, por alguma coisa, demonstrar algum tipo de afeição. A bondade tem muito a ver com santidade, e a bondade tem muito a ver com andar em verdade e misericórdia. Mas quando nós vemos aqui o Senhor falando que, sendo maus, nós temos condições de fazer algo de bom para aqueles que estão diante de nós, a palavra do Senhor vem nos conflitando, porque é isso que a palavra de Deus ela faz. Ela não vem se moldando a nossa forma de viver, mas ela nos confronta para que nós venhamos nos encaixar. Ele achou que fosse interessante para o povo de Deus. Quando nós lemos João, capítulo 1, a partir do 1º verso, ele diz que o Senhor, ele é o Verbo. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é a palavra, ele é a própria palavra que se humanizou. Então, a Bíblia Sagrada, ela é o próprio Cristo. Ela é o próprio Senhor. Porque foi do Senhor, ela vem inspirada diante de Deus. Ela vem falando dele e aponta para ele, e sem ele nós nada seríamos. Não tem como excluir uma parte e querer viver outra parte. Não tem como ser bom servo de Deus se não tiver um bom caráter, se não tiver uma boa índole. É como você está no seu trabalho, é servo de Deus, prega na igreja, ora e visita, mas no trabalho não tem um bom caráter. É uma pessoa que trata mal o seu companheiro, os seus funcionários, ou que trata mal os seus subordinados. Diante da igreja, né, é uma pessoa de uma forma, mas no trabalho é uma outra. É uma pessoa que na igreja é um bom servo de Deus, mas no trabalho entra naquele grupinho que gosta de dar prejuízo. Porque toda empresa é assim. Sempre tem aquele grupo do esquema, né, que o pessoal fala assim, né? Sempre tem aquele grupo do esquema, aquele grupo que sabe um jeito de roubar a empresa sem que ninguém descubra, de pegar uma coisinha aqui, de pegar uma coisinha ali. Principalmente o pessoal que trabalha com logística e transporte, né? O pastor Eduardo, um dia desse a gente estava conversando sobre isso, que quer ver um lugar para poder ter gente que muitas das vezes não dá um bom testemunho assim, vai trabalhar numa logística, numa entrega, ajudante, né, motorista ali, sai com uma coisa no meio do caminho, bate um pouco a mais e pega a mercadoria ali, né, se é uma coisa fracionada, né, abre uma caixa e pega um que o cliente não vai sentir falta, porque não vai conferir tudo de uma vez. Ou seja, são pessoas que têm, né, diante da igreja aparentemente um bom testemunho, mas não têm um bom caráter, e o caráter é a nossa essência. É aquilo que em todo lugar nós somos a mesma pessoa. Recentemente, né, eu e o pastor Eduardo, a gente estivemos num lugar que a pessoa disse sobre isso, né? Não, aqui é a mesma pessoa que era antes, não mudou nada, continua sendo. Embora algumas coisas, né, mudaram, mas assim, no caráter continua sendo a mesma pessoa. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que aonde nós estivermos, se é diante dos olhos de Deus tão somente, né, onde nós estamos sozinhos, se é diante dos olhos das pessoas que nos conhecemos, que nos conhecem ou que não nos conhecem, que nós vamos ser as mesmas pessoas, com bom caráter, com uma boa índole, porque é isso que o Senhor, Ele requer da igreja. Como eu falei, são coisas que muitas das vezes já vêm quando aceitamos a Cristo, ou que é necessário nós termos quando aceitamos a Cristo, quando é uma pessoa que não é. Era uma pessoa que enganava, era uma pessoa que mentia, era uma pessoa que tinha aquela inclinação a fazer o errado, via a pessoa passando na rua, caía a carteira do bolso, em vez de pegar e devolver, ficava ali só esperando e pegava, né? Via algo acontecendo, preferia, via de quem era, né? Um celular, um dinheiro, a pessoa foi colocar o dinheiro no bolso, colocou ali, perdeu, caiu no chão. Existem pessoas que já vem isso dele mesmo, né? Como eu falei, pela criação, enfim. Mas existem pessoas que não eram assim, mas que quando passam a servir o Senhor, precisam adotar esse comportamento, porque isso é visto diante dos olhos de Deus. E isso vai definir todo o restante da nossa vida, por mais que os irmãos pensem que um gesto não vai ser visto diante de Deus, ou não vai ser relevante, mas é um troco que você confere, você viu que você recebeu a mais e você não devolve, isso é visto diante de Deus. São coisas mínimas que eu estou falando, mas são coisas que fazem total diferença na nossa vida. O comentarista diz aqui: ao pecar,
o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem tendência para o mal e para as práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus no novo nascimento. Então, quando nós vemos ali Jesus conversando com Nicodemos, ele fala sobre o novo nascimento. Jesus fala sobre a importância de nascer da água e nascer do Espírito. Batizar nas águas tão somente transforma a vida de alguém? Transforma o caráter de alguém? Transforma a essência de alguém? Se a gente for parar para poder pensar, à luz da Bíblia, não. Porque o batismo das águas é para a remissão dos nossos pecados. É para apagar aquilo que nós vivemos. E agora nós temos uma íntima comunhão com Deus, fazer parte do corpo de Cristo. Mas quando Jesus ele conversa com Nicodemos, ele fala sobre nascer da água, nascer do Espírito. Nascer da água não tem a ver com o ato batismal. Nascer da água tem a ver com estar em nós aquilo que Jesus disse que Ele é. Ele é a fonte da água da vida. Olha o que Ele disse para a mulher samaritana. Você bebe essa água ao meio-dia, mas quando você chegar na sua casa, você vai ter sede e você vai voltar a buscá-la aqui novamente. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. É sobre essa água que vai nos saciar. É Ele ser aquele que nos preenche, aquele que nos completa, aquele que vem suprir das nossas necessidades. Quando fala ser nascido do Espírito, é ter essa inclinação, aquilo que é diante de Deus, aquilo que é espiritual, aquilo que a palavra do Senhor veio nos dizendo para nos dedicarmos a viver uma vida piedosa diante do Senhor, aos frutos do Espírito Santo, vivermos não segundo aquilo que o mundo quer, não aquilo que o nosso coração quer, mas aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Vivemos segundo a orientação do Espírito de Deus. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu oro ao Senhor, eu consulto a Deus, porque Ele vê aquilo que é melhor para mim. Ele sabe aquilo que é melhor para mim. O meu coração é enganoso. O meu coração, ele pode me sabotar. Ele pode me dar um entendimento, mas é completamente fora daquilo que eu espero. Há um tempo atrás, eu tinha duas propostas. Eu tinha que tomar uma decisão, mas eu tinha dois caminhos para poder escolher. E aparentemente os dois eram bons. Eu podia, de olho fechado escolher, mas aparentemente era bom. Mas eu consultei ao Senhor, porque eu sei que as decisões que eu tomo não atingem diretamente a minha vida, mas atingem diretamente também aqueles que dependem de mim, aqueles que estão comigo, a minha casa, o meu ministério, a minha vida, a minha família. Porque, como eu falei, são decisões pequenas, mas essas decisões vai determinar como vai ser de agora em diante. Isso pode ser uma decisão de emprego, isso pode ser qualquer outra coisa que você tenha que decidir. Porque a palavra do Senhor nos diz mesmo que de eternidade em eternidade Ele é o Senhor. O profeta Isaías diz que antes que houvesse dia, o Senhor já existia. Então por que não termos esse entendimento? Por isso que Jesus ele fala que nós devemos nascer da água, nós devemos nascer do Espírito. Devemos nascer de acordo com essa vontade de Deus, na nossa essência, na nossa forma de viver, para que venhamos estar de forma que agrade a Deus. Ele diz aqui que, no segundo subtópico, que quando Jesus ele estava com seus discípulos, se aproximou dele um jovem e foi dizer para ele, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele, por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Quando nós lemos essa palavra, se a gente não parar para poder meditar nela, a gente vai pensar que Jesus estava dizendo que ele não era bom. Mas nós vamos ver no decorrer de toda a palavra de Deus que não é exatamente da forma que a gente pensa. Por isso que eu falei que a Bíblia ela explica a própria Bíblia. A bondade, quando Jesus disse que somente Deus ele é bom, está falando da essência que Deus ele é a própria bondade. Deus ele não tem, Deus ele é. Nós temos porque Deus ele nos deu, mas ele é a própria bondade. E essa bondade que Jesus ele declara, Jesus já está dizendo para ele algo que ele não sabia. Porque olha só, quando ele disse bom mestre, ele estava dizendo para Jesus que Jesus era Deus
sem saber que estava dizendo que Jesus era Deus. Por isso que Jesus fala para ele: por que me chamas bom? Em outras palavras, você entende aquilo que você está falando? A explicação é essa, porque ele chega diante de Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que me chamas bom? Porque bom só é Deus. Você está me chamando de Deus, mas você não sabe, você não compreende que eu sou Deus. Ou seja, ele falava, ele estava dando um testemunho sobre o Senhor, ele estava afirmando que Jesus é Deus, mas sem saber o significado ou a importância daquilo que ele estava dizendo. E quando ele fala dessa forma, Jesus diz que bom somente é Deus, Jesus estava dizendo que ele também é Deus. Mas quando ele explica para aquele o mancebo de qualidade, o jovem rico, enfim, vai depender da tradução da Bíblia, o Senhor diz para ele: vender aquilo que tem, repartir com os pobres e seguir. Porque o tesouro verdadeiro não está lá no banco. O tesouro verdadeiro não está no cofre dentro de casa, não está embaixo do colchão, não, enfim, aonde você guarda. O tesouro verdadeiro está naquilo que nós recebemos do Senhor, porque foi isso que Jesus estava dizendo para ele. Falou: vende o que você tem, reparte com os pobres e você me segue, porque o maior tesouro realmente é aquilo que você vai ganhar comigo. O maior tesouro realmente é aquilo que você vai receber diante de mim, porque eu sou bom, porque eu sou Deus. E ele, apegado aos seus bens materiais, depois de dizer que guardava a palavra de Deus, que examinava, que tinha o cuidado de ter a palavra de Deus, mas no final das contas ele não tinha, porque quando diz o mandamento de amarás o Senhor teu Deus e servir a Ele acima de todas as coisas, não foi isso que na prática estava no seu coração, porque ele se apegou aos seus bens materiais de uma forma tão grande, que ele não compreendeu que Jesus era Deus, ele não compreendeu que o primeiro mandamento ali que ele citou, ele de fato ele não praticava. E o fato dele chegar e dizer que ele sabia de alguma coisa, no final das contas ele não sabia de nada. E esse é um cuidado que nós devemos ter. Porque Jesus, no Sermão do Monte, ele, no decorrer da sua pregação, ele fala sobre tudo isso. Que nós não devemos andar preocupados, temerosos, entristecidos, chateados com o que nós vamos comer, beber, vestir. Isso não significa que é ficar dentro de casa, de braço cruzado, esperando o corvo, trazer o alimento. Mas isso significa que nós não devemos andar afadigado. Não, eu preciso trabalhar. A pessoa acorda, não ora, não fala com Deus e sai ali, não toma um café, ou enfim, não cuida nem dele mesmo, não, porque eu tenho que sair, hoje eu tenho que fazer hora extra, não, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo outro. Como nós falamos, sai até daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, que é ter um bom testemunho, ter um bom caráter, para poder querer conquistar as coisas deste mundo. Não somente com essa renda que eu tenho aqui, não dá. Eu tenho que fazer uma coisinha a mais, aquela proposta que eu recebi, aquilo que me chamaram para fazer que ninguém vai ver, que ninguém vai perceber. E quando o Senhor fala que se Ele cuida do lírio e do campo, por que Ele não vai cuidar de cada um de nós? Se Ele cuida das aves, por que Ele não vai cuidar de cada um de nós? E Ele continua dizendo, porque existem pessoas que o crente ele é um ser bem interessante. Existem pessoas que quando vão ler a palavra, ele lê, não interpreta, não estuda, não entende. Porque fica pensando assim, que o Senhor chamou o crente para ser pobre. O Senhor chamou o crente para ter ali uma vida sofrida, uma vida de viver no ônibus vendendo bala. Não que seja algo ruim, é digno, é um trabalho também. Mas existem pessoas que perdem uma oportunidade porque acham que o crente tem que ser um miserável. Miserável que eu digo em situação financeira. Na sua casa, na sua vida, enfim, no seu conforto. Tem condições de ter algo melhor, de contribuir melhor para a sua família, para Deus, para a obra de Deus, mas pensa que humildade tem a ver com pobreza. Porque existe aquela mensagem que Jesus disse, que nós não devemos acumular, juntar tesouro na terra, mas no céu. Existem pessoas que ficam assim, então eu não preciso me empenhar em me profissionalizar, em estudar, em ter um bom emprego. Ou tendo tão somente ali algo que dá para eu poder comer o meu pão e comprar meu sapato e ter uma roupa só e, enfim, ter uma cadeira dentro de casa para me sentar o suficiente. Jesus ele nunca foi contra sobre a gente ajuntar tesouros. Nunca foi contra. Porque se você parar para poder olhar na palavra de Deus,
principalmente no Antigo Testamento, os homens mais ricos que eram servos de Deus. Um tempo atrás eu estava olhando, esse pessoal que mexe com mercado financeiro, enfim, que o coach dessa área, o camarada estava falando sobre os homens mais ricos, né? Os homens mais ricos da história, e falaram lá que foi não sei quem e tal, hoje é o dono da Tesla e tal, e enfim. Aí, quando falaram na história, os homens mais ricos que tiveram, falaram que provavelmente o homem mais rico que teve foi, né, Davi e Salomão. Porque o tesouro deles não oscilava, não era em real, não era dinheiro. O tesouro que eles tinham era em ouro. E isso, com o passar do tempo, a tendência dele é só valorizar. Então, quando vê a oferta que foi feita para a construção do templo, quando para poder pensar nas referências e naquilo que a palavra de Deus diz, é uma fortuna que some de vista a quantia daquilo que realmente representava. Então, Deus ele não é contra o servo de Deus ter uma condição financeira boa. Mas quando Jesus ele fala sobre ajuntar tesouro, ele fala para sermos inteligentes. Porque ele disse, quando ele fala para não ajuntar tesouro aqui, ele fala para o nosso coração não estar no tesouro daqui. Que ele fala que onde estiver o seu tesouro estará o seu coração. Então, quando ele fala sobre ajuntar tesouro, ele fala, seja inteligente. Por mais que você trabalhe, por mais que você conquiste as suas riquezas, porém a riqueza que vai exceder é aquela que está nos céus. Porque essa o ladrão pode tomar. Se amanhã depois acontece uma crise financeira, o dinheiro seu que está no banco, pode ser que seja de um dia para o outro a conta zerada. Quantas vezes não aconteceu isso por aí fora? Pessoas que tinham fortuna na Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos e quebrou. Pessoa que tinha milhões passou a ter quase nada. Então quando Jesus fala sobre ter tesouro, ele não fala nada contra você ter uma vida financeira estável, você ter uma vida financeira boa, confortável. Mas ele fala, seja inteligente, que o seu maior tesouro esteja em um lugar onde o ladrão não pode tocar, onde a traça não pode consumir, onde ferrugem não pode estragar, não pode tocar. Que o seu maior tesouro esteja no céu e que o seu coração também esteja nesse tesouro. Porque existem pessoas que se dedicam tanto a conquistar as coisas daqui, que se esquecem que essa vida que nós vamos viver aqui, isso é algo tão rápido, é algo tão limitado, que quando você chegar aos seus 70, 80 anos, você não vai ter o vigor para poder gastar como se você tivesse com os 20, 30 anos de idade. E que quando chegar ao fim da sua vida, você vai ter a eternidade toda para poder desfrutar aquilo que você guardou nos céus. E infelizmente existem pessoas que se dedicam tanto afinco em juntar tesouros na terra, que acham que somente herdar o céu é o suficiente. Não se preocupam em ter um galardão diante do Senhor, em trabalhar na obra de Deus, em servir ao Senhor bem, em servir bem ao corpo de Cristo. Se empenham tanto em fazer com que a sua fortuna aqui, sua conta bancária seja recheada, que diante do Senhor, é como o pastor de vez em quando ele fala, né? Vai chegar no céu, vai receber um título de servo inútil. Por isso, quando a palavra do Senhor nos diz aqui, quando o Senhor fala para esse jovem rico, vende o que você tem e me segue, hoje provavelmente a gente poderia estar dizendo, hoje provavelmente a gente poderia estar estudando, explicando coisas que ele viu, coisas que ele aprendeu e ele deixou registrado para a igreja do Senhor. Porque a mesma pergunta o Senhor fez, na verdade a mesma proposta, o Senhor fez para Pedro, o Senhor fez para João, para Tiago, para André. Estava ali Pedro e André no barco, pescando. O Senhor chega diante deles, né, faz aquelas maravilhas ali, da pesca maravilhosa, os peixes que vêm. E Jesus só fala para eles uma palavra: me segue. Aquilo foi tão forte, aquilo tocou tão intimamente nos seus corações, que a ponto deles deixarem aquilo que eles tinham e seguiram a Jesus. A palavra do Senhor nos diz que eles deixaram. Deixar não é, não, vou deixar estacionado aqui, vou deixar a plaquinha, pertence a Pedro e a André, não toquem. Eles deixaram para trás, eles se desfizeram da vida que eles tinham para seguir a Jesus. Porque olha como é interessante aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, até hoje você foi pescador de peixe, mas eu quero que você me siga
porque eu farei de você pescador de homens. O significado e a importância dessa palavra, Jesus estava dizendo: Pedro, até hoje você pescou o que estava vivo para fazer com que esse estivesse morto na sua mão. Mas hoje eu vou fazer com que você busque aquele que está morto para que tenha vida diante da presença do Senhor. Ele pescava peixe para que aqueles peixes morressem e ele tirasse ali o seu lucro. Mas agora ele pescaria aqueles que estavam mortos espiritualmente para fazer com que esses tivessem vida diante da presença do Senhor. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. É isso que o Senhor requer de cada um de nós quando nós somos chamados por Ele. E quando o comentarista fala aqui que a fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo, é justamente esse o entendimento de que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus foi tão grande conosco, foi tão grande com cada um de nós, que não apenas o nosso caráter, a nossa índole é transformada, mas nós passamos a ser pessoas que, através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, através da ação da fé, a fé absoluta diante da presença do Senhor, nós entendemos que aquelas pessoas que hoje não vivem dessa forma diante de Deus, também são merecedoras, também são pessoas que carecem, pessoas que precisam, porque merecer a gente não merece, mas são pessoas que também precisam viver diante da presença de Deus. Essa bondade que o Senhor nos deu, a bondade de Deus que nos alcançou. Quando o comentarista fala aqui que a bondade de Deus em nos atender, não é apenas no sentido de que eu vou pedir e Deus vai me dar, mas é de Deus nos atender a ponto de transformar as nossas vidas e nos dar os céus, que é muito maior e é muito melhor do que receber uma bênção material. Porque quando o comentarista diz aqui, quando a palavra de Deus, o evangelista Mateus, ele diz aqui: pedi e dar-se-vos-á, batei, encontrareis, né? Buscais e encontrarei, bateis e abrir-se-vos-á, não diz unicamente a você ficar ali na oração, como nós estudamos nas lições passadas, sobre a oração, sobre o jejum. Não está unicamente você orando, pedindo a Deus: Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo, me dá. Não está unicamente englobado dentro dessa forma, encaixado dessa forma de receber bênçãos materiais. Mas quando a palavra do Senhor nos diz aqui da bondade de Deus em nos atender, está significando como, por exemplo, a oração do fariseu e do publicano. Estava ali um fariseu: Senhor, graças eu te dou, porque eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, jejuo 2 vezes na semana, eu sou isso, eu sou aquilo outro, não sou como esse publicano, esse miserável publicano aqui, cobrador de impostos, né, que era isso que os publicanos faziam. E do outro lado estava lá o publicano, batendo no peito em sinal de humilhação: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha alma, eu sou pecador. Nós vemos 2 paralelos aqui. A bondade de Deus em nos atender é justamente sobre isso, sobre Ele exercitar a misericórdia nas nossas vidas. Reconhecendo a nossa falha, reconhecendo a nossa fraqueza, porque o comentarista aqui diz que o homem por si só ele não pode ser bom aos seus próprios olhos. O homem por si só ele não pode praticar totalmente a bondade se não tiver Deus em nossos corações. E qual outro sentido da bondade que nós temos aqui? Quando o comentarista diz que teologicamente o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. É impossível ter a graça se o Senhor não estiver conosco. É impossível ter santidade se o Senhor não estiver conosco. É impossível viver uma vida de amor, uma vida de verdade, se o Senhor não estiver conosco. Porque o Senhor disse que Ele é a própria verdade. Ele é a própria vida, Ele é o próprio caminho. É impossível chegar ao céu se não for por Ele. É impossível agradar a Deus se não estivermos seguindo de acordo com a Sua palavra. É uma junção de uma boa índole, de um bom caráter, com aquilo que nós recebemos, que somente Deus pode nos dar através da ação do Espírito Santo, através do novo nascimento, como Ele disse a Nicodemos, que através disso nós recebemos a graça do Senhor, que faz com que os nossos pecados, que a nossa mente venha entender que nossos pecados podem ser perdoados diante de Deus, que nos faz entender que precisamos resistir ao pecado, que o diabo fugirá de vós,
que nos faz entender, por exemplo, a oração que o Senhor ensina, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, quando Ele disse, né, Senhor, não nos deixe cair em tentação. É uma oração que todos nós precisamos fazer. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Porque todos os dias o nosso adversário, ele procura ocasiões para nos tentar, procura ocasiões para tentar nos afastar da presença de Deus. E vivendo como a própria palavra aqui do Senhor nos diz, nós daremos bons frutos diante da presença do Senhor, porque é isso que Ele espera de cada um de nós. O comentarista diz aqui também, mesmo sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então o que o Deus bondoso não fará em nosso favor se pedirmos tudo em oração segundo a sua perfeita vontade. Ou seja, se jamais nós, sendo seres humanos, jamais nós daríamos aos nossos filhos ou aquele que nos pede algo mal, porque o Senhor, que é bondoso, o Senhor que é a própria bondade, como disse Jesus, né, que só Deus, Ele é bom, que Ele é a própria bondade, a sua essência é a bondade. Se o Senhor que é bondoso, por que Ele não nos daria? Mas Ele termina dizendo, segundo a sua perfeita vontade. É segundo a perfeita vontade de Deus. Então lembre, entenda, relembre e aprenda que o não de Deus, muitas das vezes nós encaramos como uma negativa da parte do Senhor. Ah, Deus Ele não quer me dar porque Deus Ele não gosta de mim. Ah, Deus Ele não quer me dar isso porque Ele quer me ver entristecido. O não de Deus, Ele é tão perfeito quanto o sim. Porque o Senhor que nos conhece, o Senhor que sabe de todas as coisas, Ele vê aquilo que está diante de nós. E o não de Deus vai fazer com que a nossa vida venha a ser muito melhor do que tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe. Ou venha receber. Como o Tiago mesmo disse, tem de pessoas que pedem para gastar com seus próprios deleites. Tem pessoas que pedem mal para poder gastar segundo a sua própria cobiça. E existem coisas que Deus Ele não vai dar, porque isso vai contra a sua vontade, vai contra a essência, o caráter de Deus. Existem situações nas nossas vidas que nós vamos orar e que Deus Ele não vai atender. Recentemente eu estava vendo alguém falando sobre isso, né, sobre a oração, sobre pedir a Deus. De pessoas que acham que Deus Ele é mordomo, que Deus Ele é servo, que fala, ó, Deus, eu quero uma casa. E Deus Ele prontamente, Deus Ele vai dar. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo outro. Mas no seu entendimento, no seu coração, não tem o entendimento de gratidão, de aquilo que eu recebo seja para a glória de Deus. Fica mais daquele pensamento, porque hoje, hoje não, já há algum tempo, um entendimento, uma doutrina demoníaca, que a gente pode usar até essa expressão, que é a doutrina, né, ou a teologia da prosperidade, aquela teologia da prosperidade de que Deus Ele vai te dar incondicionalmente, independente das circunstâncias, Deus Ele vai te dar. Se você é bom, se você é mau, se você é um bom servo, se você é um mau, Deus Ele vai te dar. Que envolve unicamente ganhos financeiros. Aquela teologia da prosperidade, né, de que é pregada em muitas igrejas, principalmente aquelas, né, que estão lá no canal aberto. Se você trocar o canal da sua TV, que você vai ver muito sobre isso. Ah, faz essa oferta do seu salário do mês aqui, que você vai receber 10 vezes mais. Mas são pessoas que não estão ali, de fato, segundo a orientação de Deus, unicamente com a intenção de arrecadar fundos, de tirar aquilo que as pessoas trabalharam, conquistaram. E a pessoa não vai crendo mas fica mais dependente da palavra de alguém do que acreditar que realmente vai acontecer. Então, quando nós vemos aqui nessa lição sobre a bondade de Deus, nós vemos que o Senhor, Ele nos dá a sua essência, o Senhor nos dá a santidade, nos faz viver em verdade, para que não venhamos ser enganados pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinos. Entrando no segundo tópico, é o segundo ponto que Jesus ele aborda.
que ele fala sobre a escolha entre dois caminhos. Quando Jesus ele vem falando aqui que existe dois caminhos, ele fala aqui sobre a porta estreita e a porta larga, sobre o caminho estreito e o caminho largo. Em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, nos seus muros, principalmente na entrada da cidade, existia portas maiores, que era onde passava a maior quantidade de pessoas que entravam na cidade porque moravam lá, ou porque tinham negócios lá. E à noite essas portas eram fechadas e eram abertas portilhas, portas menores, com a intenção de que os mercadores não ficassem transitando na cidade durante a noite. Então eram portas pequenas, que é chamado de fundo de agulha, que praticamente só pessoas passavam por essas portas. Mas tinha um detalhe, que quando as pessoas passavam por essas portas, se também tivesse muita bagagem, não conseguiam entrar. A pessoa que fosse passar por essas portas menores, era praticamente o espaço de passar só o corpo. Por isso que Jesus ele disse que nós devemos entrar pela porta estreita. Porque quando nós viemos do mundo, nós viemos carregado, nós viemos com uma bagagem de pecado, nós viemos com uma bagagem de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que não serve para Deus, de tudo aquilo que não serve para nós diante da presença do Senhor. E quando nós vamos passar para entrar na cidade de Deus, quando nós vamos passar para entrar na presença do Senhor, para estar diante do Senhor, nós devemos deixar para trás tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não presta para onde nós estamos indo, para a presença de Deus. Por isso que Jesus ele disse sobre a porta estreita. Por isso que ele fala sobre o caminho estreito. Porque é impossível chegar diante de Deus, é impossível agradar ao Senhor, trazendo consigo toda aquela bagagem, tudo aquilo que não serve, todo aquele pecado de estimação, tudo aquilo que o Senhor já nos disse que não precisamos, mas mesmo assim a gente quer carregar atrás. Porque aonde nós estamos agora, o Senhor vai suprir a nossa necessidade. Aonde nós estamos agora, o Senhor vai suprir as nossas vidas. Olha o que o Senhor faz com Israel na travessia do deserto. Eles saíram do Egito, deveriam levar tão somente ali os seus familiares e aquilo que era necessário para eles atravessarem o deserto. Mas quando eles saem de lá, eles saem carregando nos seus corações aquilo que não prestava para Deus. As doutrinas, os ídolos, os deuses pagãos dos egípcios. Na primeira oportunidade que eles tinham, eles faziam deuses querendo se comparar aos deuses dos egípcios, que não faziam nenhum milagre, que não faziam nenhuma obra, que não abençoavam eles de forma alguma. Mas quando eles buscam por referência, eles buscam com referência de onde eles sofreram, de onde eles padeceram. É como, por exemplo, alguém que está passando por uma dificuldade e ao invés de buscar ao Senhor, ao invés de consultar a Deus, de buscar aos pés de Cristo, prefere ir em outras pessoas, prefere tomar conselhos de pessoas que não servem a Deus, preferem tomar conselhos de pessoas que não vai ter nada, nenhuma orientação de Deus, do que buscar a palavra do Senhor. Do que buscar uma orientação, um conselho com o seu pastor, com alguém direcionado por ele. Quando o Senhor fala para entrarmos por esse acesso, não é porque Ele tem a intenção de fazer com que, eu tenho que vir servir a Deus e tenho que deixar para trás esse trabalho que eu tenho. A pessoa trabalha numa boca de fumo e quer continuar servindo a Deus. A pessoa, por exemplo, talvez trabalha em um prostíbulo e quer continuar servindo a Deus. Mas eu fiz isso a minha vida toda. A pessoa trabalha com agiotagem, um agiota e quer ser crente agiota. A pessoa trabalha, enfim, em condições que isso vai fazer até mesmo que ele possa ser preso, mas quer servir a Deus, sem deixar para trás aquilo que vai impedir ele de seguir diante da presença do Senhor. Elias chega diante de Eliseu e lança sobre ele a capa, agora vem, me segue. Eliseu, ele olha para aquilo que ele tinha, o trabalho que ele tinha,
Aquilo que fazia com que o pão chegasse na mesa dele, na casa dele, era o seu sustento. Mas sem pensar duas vezes, ele quebra aquilo tudo. Ele sacrifica os bois. Ele faz uma festa ali, né? Ele faz um banquete com seus amigos, se despede e vai embora. Ele não deixa nada para trás, porque ele sabe que aquilo que ele está recebendo diante de Deus é infinitamente melhor do que aquilo que ele deixou. É infinitamente melhor aquilo que Deus pode nos dar do que aquilo que ficou para trás. Por isso que estar no caminho do Senhor, por isso que estar diante de Deus, seguindo a vontade do Senhor, fará com que nós venhamos herdar os céus. Porque é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Ele pode nos abençoar, Ele pode suprir as nossas necessidades, mas aquilo que nós recebemos diante dEle é muito melhor. É infinitamente melhor do que aquilo que deixamos para trás. Aqui o comentarista diz: Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo pode conduzi-lo à vida eterna com Deus. Estar diante da presença do Senhor, praticando boas obras, sendo alguém religioso, né, nas suas práticas religiosas, mas ainda não convertendo a sua alma, o seu coração, isso também não significa que herdaremos os céus. Porque existem muitas pessoas, aqui a gente está falando para a igreja, está falando para pessoas que podem também estar nos assistindo, que por mais que oram, que por mais que fazem as suas contribuições, que participam, mas no seu coração ainda não sacrificou o boi, não queimou a carroça, não queimou os instrumentos que ficaram para trás, mas fica ali remoendo aquela coisa do passado, ficam ali guardando. E Satanás, ele procura a brecha nas nossas vidas. Satanás, ele procura um momento de fraqueza, e nesse momento de fraqueza ele pode trazer no seu entendimento. Ele não pode tomar a sua mente e te levar até lá, mas ele pode ali, ó, como de vez em quando o pastor Eduardo gosta de dizer, né, como um passarinho que pousa na sua cabeça e vai ao pouquinho fazendo ninho, te fazendo lembrar. Ei, lembra daquilo que está lá, ó. Lembra daquele relacionamento que você deixou para trás, que agora você pode ser feliz. Lembra daqueles seus amigos que te ajudavam. Enquanto você estava lá, não te faltava dinheiro, né? Não te faltava alegria no momento de droga, no momento de orgia, no momento de prostituição. Porque é isso que Satanás ele faz. Quando você não sacrifica, quando você não deixa para trás. Porque tão somente boas obras não vai fazer com que nós venhamos ser salvos diante dos olhos do Senhor, ou que venhamos herdar a vida eterna. A santidade exige renúncia. A santidade exige mudança. É uma luta constante. Tanto para mim que falo, para os irmãos que ouvem, é uma luta constante, cada um tem a sua. Existem momentos ali, como o apóstolo Paulo mesmo ele diz, que por nós mesmos, nós não podemos ser bons. Ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal a todo momento está diante de mim. A palavra do Senhor nos diz ali que por 3 vezes ele ora ao Senhor: Senhor, retira de mim essa dificuldade, esse espinho na carne. O Senhor fala: não, você vai ficar com ele, porque a minha graça te basta. É através dessa dificuldade que você vai ser aperfeiçoado. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque isso que está te incomodando, isso que está te tocando, te faz lembrar quem você é. Que sem o Senhor nós não somos nada. Existe coisas na nossa vida, eu não estou falando de pecado, estou falando alguma agora, nesse sentido que existem algumas dificuldades que nós vamos passar, que isso vai nos acompanhar, porque isso nos faz lembrar quem nós somos. Que quando começar a querer se engrandecer, quando começar a pensar que é alguma coisa, o Senhor vem e nos mostra, ó, somente a minha graça te basta, sem o meu poder, você não é nada. Então quando nós vemos essa lição, sobre essa mudança de atitude,
essa decisão que nós tomamos, porque o caminho largo, como o comentário diz aqui, na porta larga, é possível passar as obras da carne, prostituição, impureza, inimizade, porfia, peleja, todo tipo de pecado. Contudo, o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Porém, os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu, e serão como a luz da aurora e como o luzeiro no firmamento. O Senhor nos escolheu, Ele sabia quem nós éramos, Ele sabia das coisas que fazíamos, Ele sabia da vida que tínhamos, mas é como o Senhor disse para o apóstolo Paulo, Ele vai padecer, Ele vai sofrer pelo Evangelho. E quando Paulo agora, diante da presença do Senhor, ele tem o entendimento disso tudo, ele fala, ó, o que importa, se eu vivo ou se eu morro, o que importa é para Deus. Aquilo antes que eu tinha, o zelo que eu tinha, a forma que eu me dedicava, quando ele disse, se não me engano, aos Coríntios, ele fala, tudo aquilo que eu fazia por zelo, eu fazia por dedicação, eu era irrepreensível na sua prática. Ele achava que estava fazendo a obra de Deus, ele achava que estava fazendo a vontade do Senhor, combatendo o cristianismo, mas quando o Senhor aparece diante dele e chama ele entende que ele estava lutando firmemente, mas pela causa errada. Ele achava, como ele mesmo disse, eu era irrepreensível, ninguém tinha algo para poder falar de mim. Eu era dedicado, assim como vocês, eu era judeu também, circuncidado, servo fiel ali, aquilo que eu acreditava que era a vontade de Deus, mas agora que eu vim para Cristo, ele se torna embaixador em cadeias, os naufrágios, enfim, todas as perseguições, isso passa a ser irrelevante, porque o que importa mesmo, o que faz, ele diz, o que faz com que ele se glorie, é ter o nome escrito nos céus, é ter escrito o seu nome no livro da vida. As obras, os atos praticados, isso é para a glória de Deus, isso não é nosso, isso vem de Deus, a unção, a graça, o poder, os milagres, as maravilhas que são operadas, as vidas que são curadas, enfim, isso tudo é para a glória de Deus, porque aquilo que realmente pode fazer com que nós vamos gloriar é por ter o nome escrito nos céus, por quem nós éramos, por aquilo que nós fazíamos, por todo o pecado que foi praticado, mas o que realmente importa é ter o nome escrito nos céus, mesmo que isso faça com que a gente ande pelo caminho apertado, deixando para trás, mas é muito melhor deixar para trás do que com toda essa bagagem ir para o inferno. É muito melhor abrir mão de certas coisas, como a palavra do Senhor mesmo nos disse, renunciar, negar a si mesmo e chegar aos céus, do que com tudo aquilo que satisfaz a nossa carne, porque Deus ele jamais vai fazer com que aquilo que Ele tenha para nós seja inferior àquilo que nós conquistamos do mundo. O que Ele tem para nós é infinitamente além, infinitamente melhor. Como Paulo mesmo disse, você pede uma coisa e Deus te dá muito mais além. Mas é necessário abrir mão de tudo isso para herdar os céus. Terceiro tópico, ele fala sobre os falsos profetas. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, pois estes, com as suas mentiras, acabam levando pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. O crente precisa ter todo o cuidado, estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido, e dizem profecias, que dizem profetas, mas não são. Quando Jesus ele faz esse alerta sobre os falsos profetas, sobre aqueles que são lobos, mas que são, estão ali a aparência de ovelha, mas são lobos vestidos de ovelha, é justamente sobre isso que nós estudamos aqui, ou isso que o comentarista fala, que são pessoas com boas oratórias, são pessoas que trazem profecias e fala, Deus está mandando te falar isso, está te mandando falar aquilo, mas o caminho que essas pessoas estão conduzindo muitos é para o inferno, é para a destruição das suas almas. Um tempo atrás, uma polêmica que levantou aí no Brasil, um pastor bem renomado, bem conhecido, e juntamente com ele agora uma gama de muitos outros também,
bem conhecidos vieram falando que a Bíblia ela precisava ser atualizada, porque de forma alguma, né, eles usaram essas palavras, de forma alguma, uma minoria poderia ser excluída dos céus por uma prática ou por um entendimento antigo, que estava falando dos homossexuais. Que essas pessoas estavam sendo excluídas do céu porque no Antigo Testamento, coisas antigas, coisas passadas. E quando você para poder pensar nisso, nós aqui da nossa igreja, ou uma grande maioria também, que tem a palavra de Deus, fica pensando assim, cara, como é que pode alguém acreditar nisso que ele está falando? Porque nós temos o entendimento da palavra de Deus, nós conhecemos a verdade. Fica pensando assim, esse cara está falando para ninguém, porque quem vai acreditar além daqueles que está sendo direcionado a essa palavra, aquele que quer viver no pecado, na prostituição, na homossexualidade e quer herdar o céu da forma que está. Mas quando paramos para ver, quando eu parei para poder ver o tanto de igreja que deu apoio para isso, foi uma quantidade absurda de pessoas falando, não, é isso mesmo, é dessa forma mesmo. Igrejas que se levantaram, né, que ganharam mais força, porque a igreja dos gays existe há muito tempo, mas outras pessoas que se levantaram dando apoio, pessoas do meio gospel, pessoas que algumas vezes, né, ali são cantores que nós ouvimos os seus louvores ali, as músicas que eles fizeram, e quando você para poder pensar naquilo que eles estão fazendo, no apoio que eles estão dando, você vê como que hoje a igreja de Cristo, como que hoje o pastor, ele, de vez em quando ele fala isso, né? Cristo está mal representado na terra através dessas pessoas. Porque é como se fizesse uma divisão. Uma grande maioria quer que libera geral, que todo mundo da forma que está, sem qualquer conversão, sem qualquer arrependimento, chegue ao céu dessa forma. E uma outra parte conservadora que preza pela palavra de Deus, diz não, não é assim, não é dessa forma. E muitas pessoas têm ganhado apoio dessa forma. Um segmento de uma forma gigantesca tem ganhado dessa forma. E um outro entendimento que foi levantado agora sobre a graça, né? Como que é? A hipergraça, que fala o seguinte, ó, Deus ele te ama, Deus ele te perdoou. Lá na cruz o Senhor levou os seus pecados, agora, ó, o que importa é que você tão somente venha, reúna, enfim, participe, porque o resto já passou. E muitas pessoas entram por esse caminho porque isso massageia o ego, isso faz com que eu pense agora, eu não preciso deixar para trás, eu não preciso renunciar, eu não preciso negar a mim mesmo, porque o Senhor agora ele me ama. Só que a palavra mesmo do Senhor nos mostra que o amor do Senhor não significa que é um perdão automático para pecado. Existem pessoas que estão no inferno, mas que estão no inferno com o amor de Deus também. Existem pessoas que perdem a salvação, mas que perdem a salvação mesmo tendo o amor de Deus. O amor de Deus não é uma justificação para poder agora herdar o céu da forma que está, sem qualquer espécie de renúncia. E muitas pessoas fazem confusão disso porque são falsos profetas que têm uma boa oratória, que consegue cativar o povo, que consegue iludir o povo dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir, dizendo aquilo que as pessoas esperam ouvir. E quando chega uma repreensão, quando chega uma correção da palavra de Deus, as pessoas criam um auê. Não sei se os irmãos viram, né? Quem tem Instagram vai ver aí. Tem uma vigília do Bom Samaritano. Adriano, gosta de ver? O Bom Samaritano é uma vigília, né, um congresso lá que é muito conhecido, muito famoso. Pessoas de todo canto vão lá para poder participar dessa vigília. E lá uma cantora, não sei se os irmãos viram, uma cantora foi lá, foi louvar e tal. Irmão, se coloque de pé. Que todo mundo que vai cantar, né, chega e assim, se coloque de pé para louvar, se coloque de pé. O pastor já ficou, acho que aborrecido com aquilo ali. A mulher, glória a Deus, não sei o que, o Senhor está aqui. Os irmãos se coloquem de pé para louvar o Senhor. O pastor levantou, foi lá, pegou o microfone, né? Ou chegou com o microfone e falou, irmão, pode sentar todo mundo. Porque se toda hora que alguém for cantar, fique de pé e senta, e vem outro e fique de pé e senta, fique de pé e senta, o negócio de senta e levanta, o negócio vai ficar bagunçado. Então, todo mundo pode sentar, porque Deus está aqui, Deus vai falar com todo mundo sentado mesmo do jeito que você está. Foi uma repreensão,
que faz sentido. Porque imagine toda hora que alguém vai chegar, porque se fosse uma questão de reverência, a gente tinha que estar cultuando de pé. Eu estou dando a escola dominical, todo mundo fica de pé, porque a gente tá, se fosse reverência, está pregando, o pastor vai pregar todo mundo de pé na hora da pregação. Vai orar todo mundo de pé na hora da oração. Vai cantar o grupo de louvor todo, porque se fosse uma questão de reverência, todo mundo tinha que ficar de pé. Mas por que somente quando o cantor ali vai cantar, todo mundo tem que ficar de pé para ele cantar? Aí veio essa mulher, essa cantora lá, aí veio um monte de gente, mas não precisava ter feito isso, por quê? São aquela geração de crente que não pode ouvir um não. São aquela geração de crente que não consegue ouvir uma repreensão mínima, porque a pessoa não vai perder o céu por causa disso. Deus não vai deixar de agir por causa disso. Foi o entendimento que o pastor lá, ele viu, que todo cantor vinha, a igreja ficava de pé, aí vinha outra igreja ficar de pé, vinha outra igreja ficar de pé. Falou, não precisa isso toda hora que vem cantar, todo mundo ficar de pé por causa que esse cantor está pedindo para ficar de pé. O nosso pastor recentemente falou que o grupo de louvor, quando for cantar, os irmãos vão ficar de pé para poder interagir melhor, mas isso é um fato isolado. Mas imagine agora se todo mundo, quando for cantar, fique de pé, porque existem situações que a pessoa pede para que os outros fiquem de pé para poder ele ficar com o seu ego massageado, né? Tá ali, bate palma agora aí, né? Bate palma para ele poder ficar, né? Engrandecido, inflar ali a sua vaidade, o seu ego. Ou tá na pregação, e a igreja tá toda ali olhando. Irmão, dá glória a Deus aí, irmão. Vocês não são crente, não? Mas por quê? Mas dá glória a Deus porque ele está pregando, porque enquanto ele estava sentado, ele também não dava glória a Deus. Então, assim, são situações que acontecem, né? Eu acabei fugindo um pouco aqui do que a gente estava falando, mas são situações que acontecem que, de certa forma, nós precisamos ter esse entendimento. Porque são diversas coisas que acontecem no meio da igreja que as pessoas acabam tendo entendimento de que, se me feriu, se falou algo que eu fiquei chateado, se falou algo que me entristeceu, eu vou para aquela igreja que pode tudo. Porque, como o comentarista falou aqui, são mensagens fáceis, é um caminho fácil, é um caminho que não exige renúncia, é um caminho que não exige com que as pessoas deixem para trás a sua vida de pecado, deixem para trás aquilo que desagrada ao Senhor, porque eles acham que vão herdar o céu simplesmente porque Deus ama a cada um deles. E isso é muito perigoso. Por isso que nós, pela graça de Deus, entramos pelo caminho da oração, temos orado constantemente, né? Estamos passando por essa campanha de oração, os obreiros, a igreja, todo mundo está orando, porque a gente sabe que é através da oração que nós vamos vencer. É através da oração que a igreja vai ficar blindada contra todas essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos que as pessoas ouvem por aí e que tentam contaminar a igreja, porque muitas das vezes nem é algo que nasce entre nós ou algo que vem de nós. É aquilo que os nossos irmãos ouvem de fora e acham que é duro demais, é pesado demais, é corretivo demais. E tem muitas pessoas que pensam dessa forma, de que Deus ele tão somente ama e somente com o amor de Deus nós vamos herdar o céu. Que não precisa ter comunhão com Deus, ter santidade, ter uma vida, como o próprio comentarista diz aqui, né, uma vida piedosa diante do Senhor, uma vida que agrade a Deus. A lição de hoje foi essa. Nós vemos aqui a importância de termos, né, esse entendimento de uma boa índole, um bom caráter, sobre a bondade de Deus nos nossos corações, juntamente com essa característica que Deus nos dá, a sua essência da santidade, da verdade. Estamos cada dia mais entrando por esse caminho diante da presença do Senhor, com esse entendimento de que para agradar a Deus, para que estejamos diante da presença do Senhor, de uma forma que Ele seja glorificado, que Ele seja engrandecido, fazendo com que a nossa vida de fato venha realmente ser uma vida mudada, transformada, um novo nascimento, como o Senhor disse a Nicodemos, uma vida de acordo com a palavra de Deus, entendendo que esses falsos profetas, como o comentarista diz aqui, né, como entender, como identificar um falso profeta? É aquele que minimiza, né, que diminui a palavra de Deus, que diz que não é bem assim, que a Bíblia precisa ser mudada, que não é literalmente dessa forma, que você não precisa seguir tudo que está ali, que o amor de Deus é suficiente.
ou até mesmo aquelas profecias que não tem base alguma com a palavra de Deus. Mas para você saber se tem base na palavra de Deus, você precisa conhecer. Se você não conhece, pelo menos você tem que ter o entendimento, a orientação, porque existem profecias que você vai ouvir por aí afora, que se você não tiver o entendimento, você vai acreditar. E isso vai destruir a sua vida se você não tiver conhecimento na palavra de Deus, ou pelo menos buscar entendimento com aqueles que conhecem a palavra. A conclusão diz assim: a Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha da sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. A salvação é resultado da graça e do amor do Pai. Estejamos sempre em alerta, pois existe aqueles que querem macular, adulterar os ensinos do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que os irmãos possam guardar também, assim como as outras lições, nos seus corações, para que venhamos cumprir tudo aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Vamos colocar de pé. Vamos fazer o fechamento dessa manhã. Lição de número 12. Título da lição: a bondade de Deus em nos atender. Texto áureo: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem. Mateus 7:11. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Já quero agradecer o professor, pastor Gesiel, por essa bela lição que estivemos nesta manhã. Eu confesso aos irmãos, se eu não fosse crente desta igreja, eu deveria reunir aqui, que as escolas dominicais que nós temos aqui, cada lição que a gente tem, ela edifica mais ainda a nossa vida espiritual e coloca os desejos em nossos corações de morarmos no céu. E diante dessa informação, fica difícil de nós compreendermos por que alguns crentes ainda perdem escola dominical. Aqui é um celeiro de ensinamento, de conhecimento para fortalecimento da nossa vida espiritual. Nós sempre falamos para os irmãos que a escola é escola, né? É o único culto do qual você tem a oportunidade de perguntar para esclarecer qualquer espécie de dúvida. Porque os demais cultos, os irmãos vão apenas ouvir, mas a escola você pode interagir fazendo as perguntas. E aqui tem sido tão agradável que não tem sobrado espaço nem para os irmãos fazerem a pergunta, porque eles já saem daqui com certeza de que não ficou dúvida nenhuma. Então é isso que enriquece a nossa escola bíblica dominical, quando os nossos alunos têm convicção de que, na verdade,
aprenderam aquilo que o professor ministrou. Com o fechamento da lição de hoje, nós podemos relembrar o que já está escrito na palavra do Senhor, que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Um Deus que vive o passado, o presente e o futuro, demonstra para nós que a sua palavra não precisa de qualquer espécie de atualização, porque o nosso Deus já está atualizado lá no futuro. Então não faz nem sentido, né? Aqueles que, na verdade, querem burlar o entendimento da palavra do Senhor, dizer, essas coisas só para o Antigo Testamento, não é mais para nós e tal, etc. E o professor hoje trabalhou nessa tecla, bateu com fidelidade nela, e é a nossa realidade. Nós somos seres humanos que só conhecemos aqui mesmo, certo? E eu ainda costumo falar que esse aqui, daqui até o céu, tem muita coisa que nós não conhecemos. Então o melhor para cada um de nós é observarmos, aprendermos e vivermos os conhecimentos da palavra de Deus. A Escritura Sagrada não precisa de nenhuma espécie de atualização, porque o nosso Deus é futurista e já atualizou até no futuro, que nós ainda iremos conhecer. Deus já está lá com a palavra dele em tática para nos abençoar. Então, parabéns ao pastor Gesiel e cada um dos irmãos que são alunos da nossa escola bíblica dominical. Nós só temos muito a ganhar com os ensinamentos da palavra de Deus. Vamos ouvir essas lindas crianças, que vai trazer para nós uma comemoração, homenagem ao Dia dos Pais.
Está até a questão do pastor Biel, da família Silvana e Frederico Bem. Nós vamos encerrar a nossa atividade nesta manhã. Uma oração especial a cada um dos pais da igreja. E eu quero convidar aqui à frente para fazer esta oração o pastor Adriel. Para fazer essa oração e à noite está reunido para louvar e agradecer o nome do Senhor. Eu convido o pastor Adriel para fazer esta oração exatamente pela grande provação que passou durante esses meses que quase que perdeu o filho. Então, fazendo essa oração, nós vamos trazer a lembrança também de que o dia que o pastor Adriel teve um sonho de revelação, estava ele e a esposa, ele ficou preocupado e veio me contar. E eu disse, meu irmão, isso aí é mais uma prova de que o seu filho não vai morrer, porque você já está vendo o seu filho adulto e chegando perto de você, vai se cumprimentar. E hoje nós temos essa realidade. Hoje o Anso pode não entender muito bem isso, mas essa gravação vai poder mostrar para o Anso no futuro o que Deus fez na vida dele e os projetos que já estavam nos anais sagrados acerca da vida dele e do pai dele. Bem, vamos orar e eu quero convidar aqui a frente o adolescente Miguel para receber o meu abraço hoje, porque hoje vai ser impossível receber o abraço do seu pai. Então hoje eu quero representar seu representante seu aqui. Fica aqui do meu lado e os irmãos se colocam de pé e todos os pais recebam a nossa oração de homenagem nesta manhã e direto com a bênção apostólica, terminando as nossas atividades desta manhã. Passando. Nós vamos cantar o Senhor Jesus, vamos orar a Deus. Grande Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Deus, por ter estado na sua presença, Deus, com mais uma prova dominical. Nós estamos nesse momento, Pai amado, intercedendo pela vida de cada um dos pais do nosso presente, Pai amado. Que o Senhor venha estar continuando abençoando a vida de cada um de nós, para que sempre nós possamos assim estar, meu Deus, entregando, Deus, diante das tuas mãos, para que eu crescer e diante do caminho da verdade. Capacita cada um de nós e nos instrua na palavra do Senhor, porque sabemos que é nessa palavra que encontraremos a resposta para as nossas vidas. Usa cada um de nós, e Deus também nos diz, Pai, a cada um, Pai, para que possam continuar, meu Deus, com esse empenho, ensinar os seus filhos diante da tua casa e diante da tua presença. Capacita cada um de nós, meu Deus, que nós te pedimos, e esteja conosco diante dessa escola dominical a cada dia, fortalecendo a cada um de nós para que possamos sempre estar diante da presença do Senhor, aprendendo mais da palavra do Senhor. Assim eu te peço, meu Deus, nesta manhã, e te agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é doce consolação com o Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vida do Senhor. Vamos em paz, que Cristo Jesus abençoe o terminado em nome de Jesus. Amém.